E eu pergunto as coisas a Deus aos poucos, vou perguntando. E quando eu digo observo, não é a vida dos outros, é a minha vida. Eu olho minha trajetória de vida, eu olho como foi que eu cheguei até aqui. E eu fico imaginando como é que eu vou chegar até o final. E eu fico traçando, dizendo: Deus, olha, me conduz, me leva, não deixa eu me perder no caminho, não deixa eu entender errado, não deixa eu desviar nem para a esquerda nem para a direita, não deixa eu me atrapalhar seguindo teus passos. Eu sempre oro dizendo: Deus, não deixa que o vento apague as tuas pegadas na areia, para que eu possa ver as tuas pegadas e seguir teus passos. Eu sempre eu oro, Deus, ó Deus, não deixa as tuas pegadas ser apagadas. Eu preciso seguir as tuas pegadas. Louvado seja Deus. Amém? Posso ler? Não adorem nenhum outro Deus, pois eu sou o Senhor e me chamo Deus exigente e exijo que vocês adorem somente a mim. Louvado seja Deus. Moisés, aqui em Êxodo 34:14, Moisés, ele traduz as ordens de Deus, dizendo: olha, não adore nenhum outro Deus, porque eu sou um Senhor exigente, e eu exijo que vocês somente adorem a mim. Moisés estava falando isso porque Deus tinha chamado Moisés até o monte, lá em Êxodo 20, e passou para Moisés as leis. E enquanto Moisés estava no monte, lá, conversando com Deus, então, você vai acompanhar no versículo 32, no capítulo 32, que Moisés está em um diálogo com Deus, com as tábuas da lei, Deus passando instruções para o povo, e o povo, eles chamam Arão, porque Moisés estavam demorando de descer do monte. Então o povo chama Arão e pega todas as joias, todos os tesouros, e pede a Arão para construir um bezerro de ouro, ou seja, um Deus para adorarem. E nesse meio termo, enquanto eles estavam lá, Deus disse para Moisés: olha Moisés, lá no capítulo 32, verso 7, olha Moisés, o teu povo está lá embaixo fazendo o que é errado. O teu povo, Deus chama o povo de Israel de povo de Moisés, diz: o povo que tu tirou do Egito, e diz a Moisés: o teu povo, e fala isso. Então, desce depressa, mandou Moisés descer. Moisés chega lá e desce do monte, o povo está adorando um bezerro, e Moisés se revolta, quebra as tábuas da lei, e chama Arão para uma conversa, e no capítulo 32, no versículo 21 e 22, eu queria que você acompanhasse comigo. Diz o seguinte: isso. E Moisés disse a Arão: o que é que essa gente fez para que você levasse a cometer este pecado tão horrível? Arão respondeu: não fique com raiva de mim. Você sabe que este povo está sempre pronto para fazer o mal. O povo de Deus tem tendência a se inclinar para outros deuses, a fazer coisas erradas que não convém, por qualquer motivo. É uma coisa que tem na nossa natureza humana, está impregnada na gente. Se apegar a pessoas, a coisas, e fazer dessas pessoas deuses. É comum a gente nos apegarmos a pessoas que nos nos ajudam, como médico, professores. É comum nos apegarmos a pessoas que fez um favor para a gente. E o problema não é esse, é normal você chegar e se apegar a uma pessoa que é boa para você. É normal se apegar a uma pessoa que é boa para você. Você tem uma pessoa que você estava precisando de ajuda e ela te ajudou. Ela acolheu você, ela lhe deu forças, ela naquele momento lhe deu um empurrão. Ela estava ali do teu lado. É comum você se apegar a essas pessoas e ter uma admiração por elas. Mas
O problema é quando nós colocamos essas pessoas como deuses em nossa vida, como os ídolos. Quando começamos a adorar essas pessoas, trocando a glória de Deus. Temos uma tendência à idolatria, pessoal. Temos tendência a julgarmos que pessoas mais espirituais que a gente sejam pessoas impecáveis. Olhamos para as pessoas e dizemos assim: olha, as pessoas que têm um dom de Deus, o Espírito Santo usa ela. Isso é comum com os pastores, com bispos, com apóstolos, com pessoas que são nomeadas de Deus aqui na terra, que por algum motivo Deus usa em favor de milagres. Ele ora, a pessoa chega na igreja doente, o pastor ora e a pessoa é curada. O pastor ora e essa pessoa fica bem, o casamento dela se restaura, ela está desempregada, arruma um emprego, ela está atribulada, ela fica em paz. Então ela se apega àquele pastor, àquela pessoa, àquele mestre, e começa a achar, se apoiar nele como se fosse um Deus. E ela só depende dele para tudo. Tem pessoas que chegam na igreja, e ela chega aqui, e se o pastor cristiano não botar a mão nela e fazer uma oração, ela não aceita a oração de outra pessoa, porque para ela só o pastor é santo. Para ela só o pastor é santo. Achamos que pessoas que manifestam os dons do Espírito Santo por falar em línguas ou por qualquer outro motivo que há na obra, que ele é usado em um dom de Deus, da palavra, da revelação, da profecia, ela é mais santa do que as outras. E temos tendência a criar um Deus naquela pessoa. Quando Moisés estava lá, o povo chamou Arão e olhou Arão como um sacerdote, porque Arão era um sacerdote. Se dirigiram a Arão como sacerdote e convenceram a Arão a construir um ídolo. Convenceram a Arão a construir um ídolo. E Arão assim fez. Então Deus faz aquilo tudo e novamente, no capítulo 34 de Êxodo, Deus restaura a aliança com o povo. Novamente Deus dá uma nova chance, porque Moisés havia quebrado, destruído aquele bezerro e chamado o povo para um concerto. E os que aceitaram o concerto, Deus faz uma nova aliança. Então Moisés sobe novamente, traz as tábuas da lei. E quando Moisés traz a tábua da lei novamente, a segunda aliança que é feita, então Moisés chega no Êxodo 34, versículo 14, como nós acabamos de ler. Deus dá uma ordem, exige do povo que não adore outro Deus além dele. E é o primeiro mandamento dos 10 mandamentos. O primeiro mandamento dos 10 mandamentos é não fazer outro Deus para adorar além dele. As pessoas, elas atribuem a adorar outro Deus como se fosse uma estátua somente, como se fosse algum objeto que se faz e as pessoas se prostram e adoram. Naquele tempo foi o bezerro. Nos dias de hoje são pessoas. Nós adoramos cantores, nós adoramos políticos, nós adoramos pastores, bispos, obreiros, nós adoramos pessoas de talentos, fazemos delas como se fossem ídolos nossos e deixamos a glória de Deus para depois, e Deus não divide a glória dele com ninguém. Isaías 42, ele diz isso, que Deus não divide a glória dele com ninguém. Se você for pesquisar em Isaías 42, do verso 8, você vai ver que Deus está falando isso, que ele não divide a glória dele. Deus não faz isso. Ele odeia quando alguém troca a grandeza dele, a majestade dele e coloca outro Deus no coração que não seja ele. Pastor, o senhor está querendo dizer o que com isso? Nós, pastores, bispos, obreiros, somos falhos e somos seres humanos igualmente a você, sujeito à falha. Tem muita gente hoje que está sendo afetada, desviando do evangelho, afastada da sua denominação, afastada do convívio com a igreja, porque depositaram a sua confiança em uma pessoa, em uma liderança, olharam ela como uma pessoa santa, absoluta, como se fosse Deus, e essa pessoa um dia falhou com ela.
essa pessoa um dia decepcionou, porque mais cedo ou mais tarde, como seres humanos que nós somos, líderes, nós falhamos, nós erramos. E se a pessoa fazer da gente um Deus, ela vai se decepcionar com a minha pessoa e de qualquer outro líder, porque nós somos seres humanos. E tem muita gente que começou assim, não teve instrução no começo, ela não aprendeu sobre isso. Então ela começou a ver o pastor cuidar dela com carinho. Eu tenho pessoas que eu cuido, que me admiram muito, mas eu sempre digo para elas: olha, somente a Deus, eu não sou nada. Amanhã eu posso estar sentado naquele banco e você está pregando, me ensinando. Amanhã você pode estar orando pela minha vida e eu precisando da sua oração. Por quê? Porque eu sou um ser humano. Eu sou uma pessoa normal. Eu não tenho poder nenhum, eu não sou Deus. Eu não sou Deus de maneira nenhuma. Isso é perigoso. Por esta razão, tem muita gente aí que está sofrendo. Muita gente afastada da igreja, do evangelho e afastado da presença de Deus. Por esta razão. Essas pessoas acabam se decepcionando a tal ponto que ela não consegue ver mais uma igreja, um corpo de Cristo, como um corpo que ela possa participar. Ela não consegue se ver no meio de uma igreja porque criou uma ferida tão grande nela pela decepção que ela depositou na pessoa humana, que um dia falhou com ela, que ela não consegue mais voltar na presença, ela não consegue mais chegar perto, porque ela está vivendo a mágoa de quem ela depositou a confiança. E o único infalível é o Senhor. O único infalível é o Senhor. Por isso que Deus odeia a idolatria. Por isso que Deus odeia que as pessoas façam da sua sustentação pessoas ou qualquer objeto, qualquer outro ser que não seja Ele. Por isso que Deus, Ele não tolera esse tipo de atitude. Não tolera. Abre em Atos capítulo 10. Para você acompanhar a leitura comigo. Atos capítulo 10. Queria que você acompanhasse comigo. Atos capítulo 10, verso 25. Espero o pessoal abrir aqui. Paciência. A gente tem tempo. Ajuda aí. Isso. Meu pessoal. Isso. Atos capítulo 10. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Isso. Eu gosto que vocês acompanhem. Em casa também acompanhem comigo na leitura, porque é necessário. Diz assim: quando Pedro entrando, Cornélio veio ao seu encontro e ajoelhou-se, curvou-se a cabeça diante dele. Mas Pedro fez com que ele se levantasse e disse: fique de pé, pois eu sou apenas um homem como você. Olha o que aconteceu. Cornélio era um homem que era um centurião, chefe de um exército italiano, que chamava italiano. E Cornélio, ele era um homem de oração, um homem temente a Deus. E Pedro teve uma visão, Cornélio teve uma visão e Pedro também teve outra. Deus mostrou para Cornélio algo e mostrou para Pedro também que Pedro deveria ir à casa de Cornélio. Mostrou algo e Pedro era comum, o povo judeu não se misturar com o povo de outra nação, porque chamava-se povo impuro. E Pedro relutou e Deus convenceu Pedro a ir lá. Mas quando Pedro chega à casa de Cornélio, imediatamente Cornélio olha para Pedro como um homem cheio de poder e santo, como um Deus, se curva diante de Pedro e se prostra. E Pedro, ele imediatamente, por entender que ele era um ser humano igual a qualquer um, que ele não era melhor do que ninguém, que o objetivo dele era pregar a Cristo e não trazer glória e honra para si, ele corrige a Cornélio e diz: olha, levanta, não faz isso não. Eu sou apenas um pregador do evangelho. Eu sou apenas um discípulo de Jesus. Eu sou homem igual a você. Eu sou sujeito a falha. Eu sou ser humano. Eu sou ser humano.
Então ele mostra para Cornélio logo no começo que ele é o quê? Uma pessoa igualmente a ele, que não pode ser adorada. A mesma coisa aconteceu com Paulo e com Barnabé, lá com Paulo e Barnabé. Vai lá comigo em Atos capítulo 14, pula aí um pouquinho. Atos capítulo 14. Atos capítulo 14, verso 8. Lá em Listra, Paulo chega nessa cidade. Na cidade de Listra havia um homem que estava sempre sentado, porque era aleijado dos pés. Ele havia nascido aleijado e nunca tinha andado. Esse homem ouviu as palavras de Paulo, e Paulo viu que ele cria e que podia ser curado. Então olhou firmemente para ele e disse em voz alta: levante-se e fique em pé. E o homem pulou de pé e começou a andar. Amém? O povo de Listra estava ali, e quando viu isso acontecer, eles gritaram logo: olha, os deuses desceram entre nós e em forma de homem estão no nosso meio. E colocaram o nome de Barnabé e Paulo, o nome de planeta, Júpiter e Mercúrio. Colocaram e começaram a adorar. E Paulo, quando viu isso, rasgou as vestes e repreendeu esses homens. Paulo repreendeu esses homens. Diz no versículo 11: quando o povo viu o que Paulo havia feito, começou a gritar na sua própria língua: os deuses tomaram forma de homens e desceram entre nós. Eles deram o nome de Júpiter a Barnabé e de Mercúrio a Paulo, porque era Paulo quem falava. O templo de Júpiter ficava na entrada da cidade, e os sacerdotes desses deuses trouxe bois e coroas de flores para o portão da cidade. Ele e o povo queriam matar os animais numa cerimônia religiosa e ofereceram o sacrifício a Barnabé e a Paulo. Eles queriam fazer um sacrifício tomando Paulo como Deus, e Paulo repreendeu eles. Por quê? Porque ninguém pode tirar a glória de Deus. Quem curou aquele homem foi quem? Foi Jesus. Quem curou aquele homem foi Deus. A glória toda é dada a Ele. Homem nenhum tem poder de ser adorado. Se Paulo, se Pedro, se todos os apóstolos, se todos os profetas, se todos eles, os discípulos de Jesus, eles eram chamados de servos, e eles eram servos do Senhor, apenas servos, tanto de Moisés, Josué, Ezequiel, Elias, Isaías e os 12 apóstolos de Jesus, mas as pessoas que foram instituídas depois, que eram usadas por Deus com dons, com prodígios, com maravilhas. Eles não buscavam honra para si e não queriam que fossem adorados, porque era pecado. E esses homens, eles relutavam contra isso. E isso que o Espírito Santo está trazendo para a igreja. Não olhe seu pastor, não olhe o seu líder como Deus, como santo, porque você vai cair. Você vai cair, você vai amanhã se desviar, porque tanto eu como qualquer pastor que existe na face desse mundo, somos também imperfeitos. Somos pessoas que amanhã você vai ver uma falha em mim, você vai ver um erro em mim, você vai ver o pastor Cristiano errar, e quando eu errar, você tem que estar preparado para ver e entender que eu sou apenas um ser humano, que o único infalível, o único perfeito é o Senhor. Por isso que nós não podemos idolatrar homens. E hoje há essa doença no meio do povo. O pastor fulano renomado vai vir pregar hoje em tal lugar. Todo mundo sai das suas igrejas, sai todo mundo correndo para ir lotar um estádio, para ir lotar tal lugar, para ver o pregador pregar. Não vão por causa da palavra que vai ser pregada, porque o pastor da igreja também prega. Vão por causa porque o homem é famoso, como se fosse um show de um cantor famoso.
E eles idolatram as pessoas. E quando esse pastor cair? E quando esse pastor errar? E quando esse pastor tropeçar no caminho? E quando esse pastor der um mau testemunho? Essa pessoa vai cair junto, essa pessoa vai se decepcionar e vai acabar abandonando a Jesus, vai acabar blasfemando, dizendo não vou mais na igreja, porque todo mundo que está lá não presta. Nunca mais essa pessoa vai pisar o pé na igreja. Irmãos, vamos ter cautela. Vamos ter cautela, porque hoje está assim, está dessa maneira. O Espírito Santo falou muito forte essa semana comigo. Aconteceu um caso aí recente agora. Eu não gosto de falar de política na igreja e não vou falar. Vou só fazer um comentário para fazer uma ilustração. O juiz Sérgio Moro, o Brasil todo tinha esse homem como um cara, e tem ele como um juiz que trabalhou em prol da justiça. Ele aceitou ser ministro e ele estava lá. Foi simplesmente o juiz pedir demissão. E muitas pessoas estão decepcionadas, tanto com ele, quanto com o presidente. São seres humanos, sujeitos a falha. O erro está em quem? Em nós que botamos a nossa confiança em quem? No homem. Que começamos a idolatrar o homem. Nós temos um carinho, nós temos um afeto, uma admiração por alguém, não é pecado. Mas não podemos colocar nossa confiança nessas pessoas. E ninguém a não ser o Senhor. Somente Deus, Ele não divide a glória dele com ninguém. Ele não divide o espaço dele com ninguém. O seu coração tem que ser somente de Deus. Não pode ser do seu marido, não pode ser do seu amigo, não pode ser do seu pastor, não pode ser do obreiro, do diácono, não pode ser de ninguém a não ser do Senhor. Não pode. Agora vá lá em Filipenses. Filipenses capítulo 2. Vamos ler a partir do 4. Deus fez o seguinte: Deus é o único que pode dar honra e glória a qualquer pessoa e dizer a quem devemos adorar. João 1 diz o seguinte: que no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Quem adora o Pai, adora também o quem? O Filho, porque eles são o quê? Um só. Filipenses 2, 4. Eu estou procurando ser o menos eloquente possível e o mais claro, porque isso aqui é sério, precisamos entender, precisamos aprender. Precisamos aprender. Nós adoramos a Deus no louvor, buscamos, mas é necessário que nós entendamos para que amanhã a gente não tropece. Amém? Encontraram? Quem encontrou aí? Quem não encontrou? Falta ainda? Eu espero, não tem problema não. Eu espero. Quando vocês encontrarem, está faltando, diga amém. Você que está em casa, tenha paciência. Culto é assim mesmo. A gente tem culto que a gente prega trazendo uma revelação, uma profecia, um culto avivado, mas precisamos falar da palavra de Deus com detalhes, para que as pessoas entendam a quem nós devemos adorar e como adorar, para que amanhã a gente não tropece, a gente não fazer um Deus, a gente não criar expectativa no homem. Quer ver um exemplo? Se você perguntar à pessoa que está afastado da presença de Deus, por que ela se afastou, sabe o que ela vai dizer? Me decepcionei com o pastor, me decepcionei com a igreja, me decepcionei com os líderes. É isso que eu ouço quando eu vou evangelizar. Quando eu encontro uma pessoa afastada, eu pergunto: por que tu foi embora? Por que tu saiu? Ah, o pastor fez isso, isso e isso, eu não concordo. O pastor errou, mas ele é ser humano. Tem coisa que é muito escândalo, mas a pessoa procurou outra igreja, outro lugar. Jesus tem culpa? Se o Deus dela é o pastor, ela tem razão de estar assim. Mas se o Deus dela é o Senhor dos Exércitos, é o Pai Todo-Poderoso, o Eterno, então ela não tem motivo para abandonar. Ela simplesmente continua. Diz assim, versículo 4: quando que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também
um dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo tinha. Ele diz assim, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, tenham, versículo 5, entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo tinha. Ou seja, ter o pensamento de quem? De Cristo. Pensar como Cristo. Versículo 6, ele tinha natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a quem? A Deus. Ele tinha direito? Tinha, mas não fez. Não fez. Jesus se pôs no lugar de servo, de ser humano. Pelo contrário, versículo 7. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e se tornou, e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual a seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Para um pouquinho, pensa comigo. Se o próprio Jesus, o próprio Filho de Deus, ele preferiu aqui na terra ser tratado como um ser humano normal, por que que vocês, ou vocês, vamos tratar os pastores como deuses? Como pessoas poderosas? Se o próprio Filho de Deus, ele deixou tudo isso e se fez humilde, simples, como ser humano, sendo ele perfeito. E por que que nós olhamos para uma pessoa pecadora e queremos colocar ele em um lugar de glória? Que motivo tem? Se o Filho de Deus, ele fez isso. E ele continua dizendo, versículo 8. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte. E morte de quê? De cruz. Ele, na condição de filho, se pôs na condição de quê? De ser humano. Sujeito a falhas. Sendo perfeito, se pôs na condição de seres humanos. Sujeito a falha. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome mais importante de todos os nomes. Ele deu a Jesus o nome mais importante de todos os nomes. Mas Paulo diz que por isso, para que, versículo 10, para que em homenagem ao nome de Jesus, toda criatura no céu, na terra, no mundo dos mortos, caiam de joelhos e declare abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha, é o único que Deus deixou o direito de ser adorado, exaltado. Foi Ele, o único. Lembra que Ele falou? Que Ele tinha que beber um cálice. Uma mulher perguntou para que colocasse o filho dela de um lado e o outro do outro. Jesus disse para eles: eles vão beber o cálice que eu vou beber? Jesus foi o único capaz de ser adorado, glorificado, que nós venhamos dobrar nosso joelho, tanto que ele fala, olha, no céu, até no mundo dos mortos, tem que se curvar a Jesus. É o único digno de ser adorado. Se você quer olhar para alguém na igreja, olhe para Cristo. No começo eu comecei dizendo, no capítulo 32 de Êxodo, que Deus disse a Moisés, olha, o teu povo que tu tirou do Egito, por quê? Porque Deus falou isso? Porque naquele momento o povo não era o povo de Deus, era o povo de Moisés, era o povo que adorava Moisés, era o povo que tinha Moisés como Deus, e não Deus, por isso pecaram. Por isso procuraram outro objeto, porque e quando Moisés saiu de dentro da tenda da congregação, do meio do povo, e foi para o monte, e demorou de chegar, eles necessitaram de outro Deus. Eles necessitaram de outro Deus e pediram a Arão, olha, Moisés está demorando. Ou seja, o nosso Deus não está entre nós. O nosso Senhor Moisés não está entre nós. Faremos alguma coisa para adorar. E inventaram um bezerro de ouro. Quando a pessoa não tem um encontro verdadeiro com Deus, ela procura qualquer um para adorar. Ela nasce do profeta, ela nasce do sacerdote,
ela nasce da pessoa que conduz ela. E eu quero, irmãos, que nenhum de vocês nasça de cristiano, do pastor cristiano, mas nasça do Cristo. Nasça do Espírito Santo, do Senhor dos Senhores, para que um dia, se eu porventura tropeçar, você continua adorando, você continua se prostrando ao Senhor dos Exércitos, você continua buscando ao único Deus que pode te salvar. E cristiano não tem valor nenhum, é um ser humano, como Pedro disse: olha, levanta, eu sou homem igual a você, eu sou igual a você, eu sou simplesmente um arauto de Deus. Por isso que Deus falou para Moisés: olha, o povo, o teu povo que tu tirou do Egito, o teu povo, porque ninguém tinha Deus como o Senhor, tinha Moisés como o Senhor deles. Tinha Moisés como o Senhor deles. E por isso Deus estava dizendo: olha, não faz outro Deus além de mim. Ou seja, não cria um ídolo na tua vida. Não cria no teu coração um ídolo humano, uma coisa que se estraga. Não cria não, coloca dentro do teu coração o verdadeiro Deus, o Senhor Jesus, o Deus que pode transformar o teu coração e ser permanente dentro de você, que jamais vai decepcionar você, que jamais vai te dar um motivo para você abandoná-lo, que jamais vai dar um motivo para você trocar ele por outro, como fizeram com Moisés. Por quê? Trocaram porque o Deus deles era Moisés. A Bíblia diz, Deus falou assim: o povo que você tirou do Egito, o seu povo, é o que está lá dizendo. Teu povo, Moisés. Deus não disse o meu povo, disse o seu povo. Atribuiu o povo a de Moisés, porque Deus estava vendo que o povo adorava Moisés. Tanto é que quando Moisés saiu do meio deles e demorou, eles procuraram outro Deus. É assim que acontece. Se o pastor um dia não tiver e você for nascido de mim, você vai procurar outro Deus. Você vai adorar a primeira coisa que aparecer e não a Deus. Mas quando você é nascido do Espírito Santo, você, olha, dá toda a honra e glória ao único Deus, que você só se prostra a Ele, que só confessa a Ele como Senhor, que é o Senhor Jesus. Nada te separa do amor de Cristo. Nada, nada, porque o único Deus que está no teu coração é Jesus. Nós temos que aprender isso, nós temos que entender isso, deixar de idolatrar os homens. Eu brinco direto com o pastor Denilson, ele fala: meu apóstolo, meu bispo, eu digo, ele está até assistindo aí. Eu paro com isso, não quero esse negócio de título comigo, título não. Eu disse para Deus: eu não quero passar de pastor. É o único título que eu ganhei, porque o homem pede para que esteja. O homem exige isso. E eu não quero que ninguém me olhe como uma pessoa importante. Eu quero que você me respeite somente como um pastor. Tenha admiração, como eu tenho qualquer pessoa, como eu tenho por você, como homem de Deus, mas não me olhe como perfeito. Não faça de mim a sua sustentação, não faça de mim a sua coluna forte, porque eu posso tropeçar amanhã, eu posso te dar um mau testemunho, eu posso amanhã falhar com você. Amanhã você pode ver algo em mim, um defeito, uma falha, e você vai se decepcionar e vai acabar caindo. Então, a nossa convicção tem que estar em Cristo. Adore somente a Deus, não adore outro Deus. Adore somente a Jesus, ponha a sua confiança em Jesus. E eu queria dizer para você que está em casa, se você está aí afastado, se você abandonou a igreja, o convívio no corpo de Cristo, porque alguém que você se espelhou, alguém que você se sustentou, alguém que você tinha como uma pessoa perfeita, olha, esquece isso, volta para Jesus. Essa pessoa é ser humano igual a você, ela sujeita a falha, ela falhou porque era ser humano, ela não era Deus. Volta para Jesus enquanto é tempo. Tem muita gente aí ainda assim. 90% das pessoas que eu encontro na rua, que estão afastadas, elas estão afastadas porque ela se espelhou no pastor, no bispo, no apóstolo, no evangelista, no missionário. E quando ele chegou um dia e viu o missionário lá praticando qualquer coisa de errado, ela abandonou. Um dia eu já fui assim. Um dia eu me chateei por causa de um erro de um líder, e quem me prejudicou foi eu. Mas eu aprendi quem é o meu único Deus, quem é o único Deus a quem eu tenho que adorar.
O único Deus a quem eu tenho que adorar. E nós temos que entender que nós precisamos, olha, dedicar a Ele, olha, declarar abertamente que Jesus é o Senhor. Somente Ele. Somente Ele. Somente Ele. Somente a Ele. Glória a Deus. Quem está entendendo Jesus? Está entendendo Jesus mesmo? Jesus deu a gente 2 mandamentos, que está sobre todos os mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus sobre toda a tua força e sobre todo o teu entendimento. Não é isso? Sobre todo o quê? Tua força e sobre todo o teu entendimento. E o outro mandamento qual é? Amarás o teu próximo como? Mas esses 2 mandamentos sobre ele está as leis e os profetas. Não há. Se você amar a Deus sobre toda a tua força e todo o teu entendimento, não vai haver lugar para outro Deus. E se você amar o teu próximo, não vai haver lugar para o pecado. Porque geralmente o pecado nós cometemos ou contra Deus ou contra o nosso próximo. E aí nós vamos ter uma vida santa. Amém? Louvado seja Deus. Eu queria fazer uma oração nesta noite, não só para quem está aqui, mas para quem está em casa assistindo a gente. Para quem está em casa assistindo a gente. Por que isso, pastor? Porque ontem eu passei a noite em claro. Eu fui dormir agora de manhã, às 5 horas da manhã. Eu estava na internet. E eu fiquei na internet, de madrugada. E eu me esqueci da vida. Sabe por quê? Porque a tecnologia faz você esquecer dos seus compromissos. Eu tinha que dormir. Eu tinha que descansar. Mas eu sacrifiquei o meu corpo, distraído com a tecnologia. Distraído. Você reparou que nesses dias que nós estamos em casa, está todo mundo assim? Acordando tarde, deixando as obrigações, passando mais tempo nas redes sociais. Eu estou dizendo de minha pessoa. Eu me peguei assim, esses dias. Eu me peguei. Eu queria orar nesta noite, para que Deus nos abrisse os olhos, como abriu o meu hoje de manhã. Eu peguei no som 5 da manhã, acordei meio-dia. E eu lembrei das minhas obrigações na igreja. Eu tinha que vir correndo para cá, fazer as coisas. Quase que eu deixo as coisas de Deus de lado, por causa da rede social. Tem matado gente. Ainda bem que Deus fala comigo, olha, está errado. Muda. Ainda bem. Ainda bem. Glória a Deus. Queria orar, tanto por você que está em casa, como para nós. A rede social também se torna um meio de idolatria. Quando nós colocamos ela acima do Senhor. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Vamos orar para a gente ir para casa. Eu não sei se aquele relógio está certo. Que oração aí, gente? Quem tem um horário aí? Tá na média, é isso mesmo. Então o relógio está meio atrasadinho ali, mas botar a bateria nele. Botar a bateria. Mandar um abraço aí para os pastores que estão assistindo. Coloca o nome aí no comentário da igreja, o nome da igreja e o endereço. Que talvez você, pastor, está aí no bairro e alguma pessoa ouviu essa palavra e resolveu voltar para Jesus hoje. Resolveu ter um encontro novamente com Jesus. E ele pode buscar você aí na igreja, procurar você para conversar. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, eu te peço, ó Pai, nesta noite. Deus, que o Senhor venha abrir os nossos olhos para que nós não venhamos nunca mais fazer igual o povo de Israel. Criar um ídolo, Senhor, humano. Criar alguma coisa terrena para nos apegar, para nos adorar. Porque a tua palavra mesmo diz que o único digno de louvor e adoração é o Senhor. E que o Senhor é um Deus exigente e exige que nós somente adoramos a Ti. E nós, Pai, precisamos deixar as coisas de lado,
seja ela a tecnologia, seja os pastores, seja os obreiros, seja os amigos, seja o esposo, a esposa, os filhos, nada pode ocupar em nosso coração, Senhor, o lugar de Deus. Nada pode. Então, Pai, nos ajuda na nossa fraqueza. A tua palavra diz, como nós acabamos de ler, Senhor, Arão respondeu para Moisés: não me culpe, Moisés. Você sabe que o povo tem tendência a fazer o mal. Arão disse para Moisés: não me culpe, Moisés, porque o povo tem tendência a adorar outro Deus, tem tendência a criar deuses para adorar. E foi o erro do povo de Israel a vida inteira, sempre procurando outro Deus, sempre procurando outro meio de viver as suas vidas. Mas nós não temos outro meio, nós não temos outro Senhor, nós não temos mais ninguém para amar no seu Senhor, Pai. Então nos ajuda, Deus, a não cair na tentação de buscar em alguém. Senhor, não é pecado a gente admirar alguém, respeitar alguém, como o teu mesmo apóstolo Paulo diz depois, sobre ouvir a palavra que ele está pregando, obedecer o que ele está dizendo, mas ele está falando dos mandamentos do Senhor e não dele. Pedro disse para Cornélio: não faz isso, eu sou homem igual a você. Paulo chegou para aquele povo e disse também, mas Barnabé, que eles não eram Deus, que não fizesse isso. E o povo queria, porque queria criar um sacrifício, queria adorá-los como Deus. Ninguém quer honra aqui na terra, Senhor, eu não quero. Que ninguém olhe para mim e me ache que eu sou poderoso, perfeito, porque eu não sou. Eu sou falho. E que eles sejam, Senhor, teus servos e não meus servos. Que eles sejam teus adoradores e não meus adoradores. Que eles sejam, Senhor, teus seguidores e não meus seguidores, Pai. Que eles possam seguir somente a Ti e não a mim. Pai, eu te peço também neste momento, que o Senhor possa, Deus, levar o teu povo para casa. Que o Senhor faça resplandecer o sol sobre o rosto deles. Que o Senhor possa, Deus, ter bondade deles. Que o Senhor possa ter misericórdia deles. E que o Senhor possa ir adiante deles, Pai. E que o Senhor possa, Espírito Santo, trazer a eles a paz, a consolação. Não só sobre a vida deles, mas de todas as pessoas que estão ao redor da vida deles. E que eles possam ser restaurados na fé. Deus, que eles possam ter paz dentro de si. Que o coração deles, Pai, possam ter alegria novamente, o sorriso estampado no rosto, para que possa te servir em espírito e verdade. Porque os teus olhos passeiam, Pai, pela terra, procurando verdadeiros adoradores. Quem adora em espírito e em verdade. Por isso eu despeço eles, Senhor, e sei que eles vão para casa na tua presença. E nada vai atingir eles, porque o Senhor vai na frente. Vai em paz, Deus te abençoe. Terça-feira a gente vai fazer a live. Mas eu tenho orado a Deus que a gente está conseguindo fazer o culto no domingo. E se a gente vir com máscara, tem um álcool aí na entrada, dá para fazer os cultos. Porque eu tenho sentido que tem pessoas que estão ficando fria na fé por não vir à igreja. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer